pessoal, estamos aqui. Vamos para o nosso quarto podcast. Vamos falar um pouquinho. Hoje estamos com a Clarice aqui. A Clarice que é engenheira segurança do trabalho, né? Te agradecer, Clarice, você está aqui, né? Vamos esclarecer um pouquinho das dúvidas, tanto das empresas como dos profissionais, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho de e-social. Às vezes o cara confunde o que é medicina com segurança do trabalho. E aí a gente vai tentar esclarecer aqui para todo mundo quais são as obrigações, agora com essas novas normas, né, dos envios do e-social. Vamos falar um pouquinho. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. E aí, Clarice, vamos falar assim, geralmente a empresa no último, eu acho que a norma, não sei se tem quanto tempo? 2 anos? Do S-Social? É. Que Dois entrou em anos. vigor mesmo tem 2 anos. 2 anos. E aí vinha aquela história que todo mundo falava. Falava, ó, essa questão do e-social vai ter que fazer os envios, então vai ter multa. E foi ficando aquele negócio que ninguém acreditava. E agora chegou, né? Assim, há um ano atrás, 2 anos atrás, na verdade, que já teve alguns clientes recebendo multa e tal. Sim. Então, assim, fala a questão dos programas, da importância das empresas, quais são a questão dos envios, o que as empresas têm que estar fazendo, a responsabilidade das empresas. Certo. Sobre o E-Social, né? Ele é uma norma da Previdência que entrou há 2 anos, né? Por causa da pandemia teve um, eles protelaram esse envio. Mas ele é um compilado das informações que a gente já fazia, mas agora que é em tempo real que a gente envia para o governo isso, tanto dos riscos que os funcionários estão expostos, por quê? Porque isso gera aposentadoria. E quando gera aposentadoria, vai para o INSS. Então agora eles estão querendo ver realmente quais são as funções que tem a parte de aposentadoria especial e quem não tem, e isso através dos laudos, né, que a gente faz do LTCAT, e também o envio do ASO, que é os exames, né? Então agora isso já acontece em tempo real para o governo. Antigamente a gente fazia os documentos, colocava na gaveta e esperava o fiscal vir. Hoje não precisa mais. Hoje nós enviamos todos esses dados para o governo em tempo real através do E-Social, do portal, e assim o governo vai vendo empresa que está fazendo e que não está fazendo. Quais as empresas que são obrigadas a fazer isso? Todas. Entendeu? Todas as A empresas empresa são. tem pelo menos um funcionário. Ele tem que fazer um envio do E-Social, tanto, eu vou falar as siglas aqui, mas tanto do S2220, que é o ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, que é o exame, e também tanto do LTCAT, que é o S2240, que são os riscos que aqueles funcionários estão expostos para saber se eles têm ou não direito à aposentadoria especial. E antigamente, o que as pessoas faziam? A maioria das pessoas fazia o ASO admissional, né? E o demissional. Agora, e já é uma legislação do Ministério do Trabalho, que são 5 tipos de ASO, né? É o admissional, o demissional, o periódico, retorno ao trabalho e mudança de função. E hoje, todos esses têm que ser feitos envios do S-Social. Então, não é só o admissional e o demissional, o periódico também é muito importante. Que dependendo da função, esse exame tem que ser feito uma vez ao ano, e dependendo da função, pode ser de 2 em 2 anos. Mas esses exames também precisam ser realizados e eles precisam ser enviados também para o E-Social, o S2220. Entendi. Clarice, vamos esclarecer aqui. O que acontece? Quando a gente fala na parte de segurança do trabalho, as pessoas, às vezes os empresários, ficam meio confusos, porque eles misturam a parte de segurança com a parte de medicina. Certo. Então, o que acontece? Todas as empresas, dependendo da empresa, tem um funcionário, dois, e ela precisa de fazer os programas, Sim. né? Então, assim, só explica isso. Geralmente, assim, por exemplo, a empresa precisa refazer os programas e depois, de acordo com as funções, quais são os exames necessários que esses exames a gente realiza na clínica. Isso. Então, hoje, assim, só para vocês entenderem, eu e a Clarice, nós somos sócios, temos essa parte de segurança do trabalho, que realizamos programas de todas as empresas. Então, assim, explica um pouquinho que o programa é feito de acordo com as funções, né? Sim. Os programas, o que são os programas? Nós fazemos o levantamento dos riscos nas empresas nas quais o funcionário está exposto. O risco não é do funcionário, o risco é da atividade que ele executa, né? Então nós vamos lá, olhamos o ambiente de trabalho, qual que é a função dele, se tiver ruído a gente mede, né? Se não tiver, a gente mensura tudo que tem lá.
E aí a gente faz os documentos. Quais são os documentos hoje relacionados à parte de segurança do trabalho? É o PGR, o PGR e o LTCAT. E o laudo de insalubridade e periculosidade. O PCMSO, ele é da parte de medicina, mas também ele contempla essa amplitude da parte de segurança do trabalho. Por quê? Porque através do PCMSO nós vamos definir quais são os exames que esses colaboradores têm que fazer. Por exemplo, se ele tiver ruído, ele tem que fazer uma audiometria, para a gente saber se esse risco está impactando na saúde dele e se ele tiver, a gente tem que tomar as medidas cabíveis para minimizar esse risco e esses danos. Então, nós vamos. Por exemplo, que o empresário, às vezes, ele não entende. Porque ele acha que quando precisa fazer os programas, é só para o governo. Não. E, na verdade, é um respaldo para ele. Por exemplo, o cara tem lá na fazenda, hoje nós temos, né, Fábio, mais de Sim. 600 empresas, então, assim, a gente tem mais de 100 fazendas. Então, o cara tem um tratorista. Só vou dar um exemplo. E o tratorista entra, ele tem um problema de audição, e ele não informa, e você não segue os programas de acordo com o que foi feito, não faz a audiometria desse paciente. Sim. Depois, lá na frente, esse paciente vai falar que ele tem um problema de surdez que foi adquirido no trabalho e vai entrar um processo contra a empresa. Então, só para vocês entenderem, os programas é importante estar muito Muito mais mais. para a empresa do que para o próprio funcionário. Na verdade, os programas são respaldo para a empresa. Que tipo de respaldo? Respaldo tanto doença como algum tipo de processo. Por exemplo, se, igual o Edés falou, se a gente não tem uma audiometria inicial e se ele fala que ele teve esse rebaixamento lá trabalhando, como nós vamos fazer? Nós não temos audiometria inicial, nós não temos como falar que não foi lá. É. Entendeu? E assim são algumas outras. Por exemplo, nós temos também espirometria, né? Uhum. A espirometria é para saber a capacidade pulmonar e falar, a pessoa fuma, mas trabalha num ambiente às vezes tem poeira. Aí ele vai dar alguma doença, ele vai falar assim: "Ah, não, adquiri aqui", sendo que não, ele fuma, ele tem maus hábitos, né? E aí vai falar que é lá. Se tiver os exames, vai falar: "Não, olha aqui, quando você entrou, você já estava com esse problema. Ou você já tinha essa sua característica do exame era essa aqui, não piorou com Justamente. a condição do trabalho, entendeu?" Então, assim, além de fazer, da gente realizar esses programas, quais são os exames necessários, esse funcionário, o empresário, ele, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a gente também dá uma assessoria para a empresa de quais, os que ele precisa. Vou dar um Até os exemplo. EPIs, né? Os quais EPIs que ele precisa utilizar. Às vezes tem funcionário que fala que você não utilizou o EPI, tem a cartinha Sim. que ele assina que ele recebeu aqueles EPI. Para o profissional, para a empresa ter um Sim, resguardo de entrega, de equipamento e E tudo. aí, eu costumo falar que EPI, ele principalmente a ficha de EPI, ele é uma folha de papel A4, mas que ele salva muito processo, Sim, sim, sim. né? Porque se você entrega os EPIs e você assina, eles assinam que tudo foi entregue, que eles têm ciência, que também eles têm ciência de como utilizar aquele equipamento. Se um dia ele entrar na justiça, a empresa está respaldada. Isso a gente dá todo o respaldo lá na clínica, toda essa assessoria. Por quê? Porque a gente mostra para o cliente como que ele tem que preencher, por que tem que preencher, qual a necessidade, qual a importância disso. Né? Então, a gente, além de elaborar os documentos, nós também prestamos esse auxílio, né? Vamos falar essa Uhum. assessoria para as empresas, justamente norteando elas do que elas têm que fazer. Não só para resguardo legal, mas também pela saúde do funcionário, né? Sim. Clarice, a gente percebe que o empresário só faz as coisas quando dói no bolso, às vezes, Sim, né? A grande maioria, né? Quais são as penalidades? Tem multa? Qual que é a multa que o cara paga se ele não fazer os envios dos envios da social? Está informando o sim, governo com tem. isso? Tem multa tanto da parte do E-Social, né, da Previdência, como do Ministério do Trabalho. Por exemplo, o que são as multas? Vou falar as siglas novamente, que é o S-2220, que é o envio dos atos, né? Então, se você não enviar esses atos, pela legislação é até o 15º dia do mês subsequente, né? Então, nós temos que fazer esse envio. Se a empresa não fizer esses envios, vai chegar multa. A multa por aso gira em torno de R$ 1.400, De entendeu? um único De um funcionário. único funcionário, entendeu? E isso está chegando, isso já é uma realidade que está acontecendo hoje. Não é uma coisa, comigo não acontece, acontece. E agora o governo federal, ele lançou um outro canal, vamos dizer assim, que é o DET.
que é o domicílio eletrônico trabalhista, que as empresas, agora as notificações trabalhistas vão chegar por esse domicílio eletrônico. Então, toda empresa tem esse domicílio e ela precisa acessar. Tanto a empresa acessar ou como o contador. Porque se tiver multa, se tiver notificação, tá tudo nesse DET, que é um portal do próprio Ministério do Trabalho. Entendeu? E do E-Social também chega. E chega como? Antigamente a gente ficava esperando o fiscal ir na empresa, né? Fazia os documentos, colocava na gaveta. Hoje não precisa mais. O fiscal não vai lá. Agora vai ser tudo eletrônico. Você vai receber e-mail com as notificações, você vai receber carta com as notificações, entendeu? Parece que agora os toxicológicos também dos motoristas tem que Sim. ser. Agora os toxicológicos entrou em vigor agora esse ano, que todo motorista tem que fazer o toxicológico e tem que ser enviado para o E-Social. Tem até um evento que é o S2221. A gente fica falando desses eventos porque é o que acontece no dia a dia, né? Então, o toxicológico, todo motorista, quem tiver escrito motorista na carteira, ele tem que fazer o toxicológico, principalmente se tiver carteira D. Ele tem que fazer o toxicológico. Geralmente ele já fazia, Já né? fazia, mas agora tem que ser enviado para o governo. Entendeu? Só para entender dos envios, qualquer, por exemplo, se fez algum AS dentro dos funcionários, esse envio tem que ser mensal. Mensal. Se você fez ASO, por exemplo, vou dar um exemplo, no mês corrido, que nós estamos hoje, em setembro. Nós fizermos um ASO dia 18, nós temos que enviar ele até dia 15 de outubro. Entendi. Não interessa, foi admissional, demissional, periódico, retorno de trabalho, mudança de função. Nós precisamos enviar esses ASOs. Então, só para E tem entender, data, né? Não é uma coisa assim, vou enviar qualquer dia, não. só para entender. Então, o funcionário, quando ele entra, quando ele sai, ainda tem uns periódicos ali, de tanto em tanto tempo, ele Sim, tem que estar fazendo os exames. E esses exames tem que ser enviado dentro dessa plataforma lá que o governo vai usar. tem. Se não enviou, a multa já chega. Pode esperar que vai chegar. Entendeu? Então, assim, já tem, né, Clarice? Parece que tem algumas empresas que já tá recebendo multa aí de Tá. alguns envios. Tem muitas empresas recebendo multa dos envios e principalmente também nós temos outro evento que é o S2240, que é o da aposentadoria especial. Então as pessoas acham que isso o governo ele não tá vendo as empresas que não estão adequando a parte de medicina e segurança do trabalho, né? Então, mas o governo tá vendo tudo. Então ele tá vendo assim muito de pertinho as empresas que não estão fazendo esses envios. E está chegando multa. E é multa por funcionário. Às vezes, por exemplo, PCMSO, quando você não elabora o PCMSO, é para a empresa, né? Mas ASO é por funcionário, o envio do S2240 é por funcionário, porque o envio desse S2240 são os riscos que aquele colaborador está exposto para ver se ele vai ter que pagar algum adicional em relação à aposentadoria. Então, quando você não faz esse envio, o governo, mas se você enviou que ele está na sua folha de pagamento, porque hoje as folhas também estão todas pelo E-Social, quando você abre a matrícula do E-Social do funcionário, então ele já sabe que ele foi admitido. Então ele já fica esperando o S2220 e o 40, que é a aposentadoria, né? Os riscos que ele está exposto, e também o AS dele de admissão. Resumindo, o governo Fechou o ciclo. fechou o ciclo. Mas assim, a gente percebe também que, de certa forma, mesmo que apertando as empresas, né, isso vem melhorando, né, a Sim, qualidade do trabalhador, né, sim. diminuindo os riscos de acidente, mesmo que indiretamente, mas vem, né? Sim, às vezes as pessoas ficam achando, mas isso aí é um custo. Não, isso aí é um investimento. Por que que é investimento? Porque você diminui acidente, você diminui absenteísmo, que é atestado, você diminui turnover, que é entrada e saída de funcionário, porque vai dando mais qualidade para o funcionário no trabalho. Então, se ele adoece menos, ele pega menos atestado, ele falta menos. Então, vira uma cadeia. Que você sabe que se hoje um funcionário ele falta, não é só ele faltar, né? É todo o remanejamento que você tem que fazer ali, fora, às vezes, o prejuízo que a empresa tem, né? Porque aquele serviço não vai ser executado. Então, isso também diminui, né? E fora que diminui processos trabalhistas, fora que diminui acidentes do trabalho, porque tem muitas vezes tem máquinas, equipamentos, então isso diminui tudo. O Clarice, a gente tem que esclarecer bem, né? Porque assim, a gente faz essa parte de segurança, né? A empresa tem quase 20 anos, Clarice tem uma experiência muito grande. E a gente tem toda uma história, né, para ter colocado essa parte de segurança. E a gente percebe que
Às vezes, muitas empresas fizeram, às vezes, um plano ou outro com outros programas e tem voltado para a gente. Sim, Porque as pessoas fazem lá um control, copia e cola lá e faz uns programas de forma, não da forma correta, né? sim, Colocando quais são que realmente tem que ser feito. E aí não adianta, é aquele ditado que o barato sai caro. sim. Então, às vezes, ele faz um programa barato, mas não está contemplando todas as funções, o que é a função de cada funcionário. E às vezes ficou barato aquilo, o cara colocou um EPI que ele precisa utilizar, ou algum exame, igual nós até presenciamos uma empresa grande, que a empresa, o cara cobrou o programa barato, mas solicitava um monte de exame para ele realizar. E aí realizava exames que, sem necessidade. Sim. Então o programa ficou barato, mas o custo com os exames foi muito maior. Então, assim, a gente tem que falar da responsabilidade, né? Assim, junto com tanto da nossa empresa com as empresas dos serviços que estão sendo prestados. Não é à toa que nós estamos com mais de 600 empresas na região. É uma responsabilidade muito grande. Às vezes a gente pensa, mas é só um documento, mas é um documento que tem muita informação e muita informação relevante e é informação que ela impacta diretamente na empresa, porque ela vai impactar, ela pode ser multada, ela pode ter um processo. Então, se a gente, nós precisamos ter muita responsabilidade, nós temos responsabilidade em relação a isso, até pelo tempo que a gente está no mercado, né? E nós tomamos muito cuidado, nós temos muita cautela em fazer as coisas assim, bem no pé da letra, no pé da lei, vamos dizer assim, Uhum. mas porque é muito amplo o que isso pode acarretar para a empresa, sabe? Tanto a parte de determinar quais realmente são os exames, que aquilo realmente vai trazer vai trazer um espelho do que está acontecendo dentro da empresa, com os Não, e tem colaboradores. que ser feita a visita, né? Então, Tem, assim, nós, depois realizado, para fazer realizar os programas, tem que ser feita a sim. visita. Porque tem gente que realiza, faz os programas e não vai lá visitar, então não sabe da realidade. Então acaba que fica sendo uma consultoria, né? Sim, porque nós vamos lá e aí, se tiver ruído, a gente mede, a gente vê realmente como que é a realidade daquela empresa. Porque nós fazemos todo um trabalho de levantamento desses riscos. E os riscos, às vezes, a gente dá, não é só o risco que está na norma, nós damos muito mais orientações pro empregador, né, no dia lá na empresa. Nós falamos, ó, isso aqui não pode, isso aqui é melhor se fazer assim, isso aqui você tem que fazer assim. Então, nós damos uma assessoria para eles e tiramos algumas dúvidas que muito no dia a dia vai acontecendo e aí eles às vezes vão passando. E esse momento da gente estar lá é justamente para isso, né? Até mesmo o layout, algumas coisas que se você for lá, ninguém vai te falar. Então, isso é muito importante, essa visita em loco. Então, assim, a gente percebe, Clarice, que o governo mudou, né? Então, assim, a responsabilidade era dele fiscalizar. Então, agora, assim, você tem a obrigação de De estar, enviar. de enviar, de estar informando o governo que você está dentro da lei, né? Sim. Dando de todas as formas, né? Eu falo que não precisa esperar o fiscal mais do Ministério do Trabalho ir lá na empresa. Ele não vai. Vai chegar um e-mail, vai chegar uma notificação, mas a visita expressa do fiscal, eu acho que não sei se vai ter mais. Eu tenho casos, assim, que tem hospitais que o fiscal mandou só o que ele queria, que era da lavanderia, bem específico. Tudo da lavanderia, ele não foi lá, mas ele queria todos os documentos com foto e tudo. E aí a empresa tinha que fazer esses envios, porque se ela não fizesse, porque isso gera uma notificação. Se ela não fizesse, ela seria multada. Então, e o fiscal nem apareceu lá, chegou um e-mail e uma notificação. Só isso. E aí? E aí teve O que prazo, fazer, praticamente. deu prazo, e aí era para enviar foto e todos os documentos por via e-mail. O fiscal não apareceu lá. Entendi, entendi, Então, o fiscal vai ser raro ver um fiscal numa empresa. Eles vão mais em obra, sabe? Mas entendi. empresa mesmo é raro, mas as notificações chegam por e-mail. Então, assim, de fato, a empresa, por exemplo, começou uma obra ali, tem o CNPJ, já Vai. tem que ter, já tem que É. ter. Teve uma outra empresa que eles fizeram todos os documentos, o fiscal do Ministério do Trabalho não foi lá, mas eles mandaram um e-mail para ele solicitando todos os documentos. E nessa solicitação dos documentos, eles me mandaram os documentos, PGR, LTCAT, PCMSO, pois o Ministério do Trabalho solicitou a comprovação técnica dos profissionais que tinham assinado os documentos.
Meu Deus. E aí? Aí teve que mandar. Aí De quem todos os profissionais Todos os que ainda. profissionais, do engenheiro que assinou o LT-CART, do médico que assinou o PCMSO, do técnico de segurança que assinou o PGR, teve que mandar tudo. E ele estava questionando praticamente folha por folha. E aí, quem fez esses documentos, agora vai ter, se tiver algum BO, vai ter que arcar. Entendeu? E aí, até na época, as pessoas procuraram a gente. Falou, vocês dão conta de solucionar nossos problemas. Aí nós falamos, não. Como foram eles que fizeram, esse problema é deles, não é nosso. Aí, se vocês quiserem fazer um contrato pra gente, daqui pra frente, a gente assumir e organizar, beleza. Mas isso aqui a gente não consegue resolver. Porque senão é isso, as pessoas começam a fazer esses documentos, Ctrl+V, Ctrl+C, e não tem responsabilidade nenhuma, e na hora que chega, a gente que tem responsabilidade, eles querem passar pra gente resolver, né? E não dá pra gente resolver problema que não fomos nós que criamos. Sim, sim. E aí, um dos nossos diferenciais qual é? Esse paciente, esses clientes, além dele fazer, da gente fazer os programas, a gente consegue atender ele com os exames. Sim. Então, a partir do momento que o cara fez o AS, ou fez uma audiometria, ou algum outro exame complementar, esse exame já cai na nossa base e a gente já faz os envios. Sim. Então, não é simplesmente fez o programa e entregou, né, É, porque tem Clarice? muitas vezes o que acontece? Tem muita empresa que elabora os documentos, só que na hora que você vai fazer um ASO, na hora que você vai admitir um funcionário, você precisa fazer os envios, aí ela não faz. Aí ela tem que mandar o contador não quer realizar esses, porque até não é um ambiente confortável para eles, porque não é o conhecimento que eles têm, entendeu? A gente entende isso dos contadores. E aí eles querem uma empresa que já faça tudo justamente por quê? Porque se deixar de enviar, pode dar um problema muito grande para a empresa. Então, assim, lá a gente faz tudo. Fez a admissão, tá tudo na nossa base de dados, a gente já atualiza os documentos que tiver, por exemplo, contratou um funcionário que não existia essa função, a gente já atualiza todos os documentos e já faz os envios do S2240. Na hora que faz o A, a gente faz o envio do Ah, os S2220. programas têm prazo, né? Tem. Os programas têm prazo. Quais são os prazos dos programas? Olha, o PGR e o LTCAT, tanto o PCMSO é assim. Ele tem prazo mais ou menos um ano. Só que se você fizer alguma alteração no layout da empresa ou modificação de função, você tem que atualizá-los, né? Por exemplo, tinha uma função que hoje contratei um funcionário com uma função que eu não tinha, tem que atualizar. Comprei uma máquina que não tinha, tem que atualizar. Entendeu? Não é tipo, é um ano, é um ano. Porém, se tiver alguma Ah, modificação no sim. layout ou adicional de funções, tem que fazer atualização. Ô, Clarice, explica pra gente a questão do ASO e dos exames complementares. Qual que é a validade do ASO, desse exame quando consulta lá? Qual que é a validade? Tá. Conforme a NR7, que é uma norma regulamentadora que fala só sobre PCMSO e ASO, ela fala que os exames complementares ele tem uma validade de 90 dias. Então, se você fizer um admissional e depois for fazer um demissional, você não vai precisar de fazer os exames complementares, entendeu? Porque ele tem essa validade. Então, mas o ASO em si, ele não tem uma validade determinada. Só que a gente utiliza ele no máximo 30 dias. Por quê? Porque no dia que o médico examinou esse paciente, o funcionário, ele estava com capacidade laboral e com a saúde. Se você demorar, a gente não pode atestar que isso seja verdade. Então, o ASO, quando ele é feito, ele não tem mais de 30 dias. O demissional, ele tem 10 dias para ser realizados e enviados. Mas assim, ele não pode demorar mais que 30 dias para ser utilizado. Por exemplo, vou fazer o admissional, você faz ele, no máximo 30 dias você tem que fazer o envio dele para ser utilizado. Então, o cara fez o ASO, não utilizou ele 30 dias, você tem que repetir. Tem que repetir. Porque as condições de saúde dele ninguém pode atestar que tá certo, que continuou. Às vezes ele caiu de moto, às vezes ele, sei lá, teve uma doença nesses 30 dias. Como que o médico vai falar que não, ele tá ok? Entendi, perfeito. Pessoal, eu queria agradecer a presença da Clarice aqui, nossa amiga aqui, falando sobre a parte da segurança do trabalho. Agradecer a disponibilidade de estar aqui, né, Clarice? E dizer que alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, né? Vamos postar lá, vamos marcar o Instagram dela lá. E em breve vamos ter outro podcast para a gente falar outros assuntos, porque a gente percebe que essa legislação Bem, vem mudando, né? A uhum. cada dia. Tamo junto. Até o próximo. Obrigada, gente, obrigado pelo convite e precisamos, estamos à disposição. Qualquer dúvida, pode mandar. Um Obrigada. abraço. Até mais.